em resgate da sua alma, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade é contigo que há alguém que estão aqui, que não provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Podeis sentar. É até um contraste. Eu quero falar de renúncia quando hoje é culto missionário. A história conta que quando aquele navio famoso, que disseram que nem Deus afunda, chamado Titanic, que houve aquele acidente com ele naquela noite, e não havia no navio bastantes batel para salvar o povo que eles achavam que não ia acontecer. A história conta, não é um filme, é história. A história conta que foram sorteadas as pessoas que deveriam descer para entrar nos barcos e se salvar. Só teria direito as crianças, e mulheres e homens seriam sorteados. E a história conta que havia um casal com sua filhinha de alguns meses de idade, fazendo aquela viagem pela primeira vez para desfrutar daquele acontecimento, daquele navio. E o navio, quando estava indo a pique, como se diz, quem foi sorteado foi o marido, e a mulher não. E o marido, na hora de descer a escada com a criança, ele disse: vamos fazer o seguinte, você vai descer no meu lugar e eu fico. O marido. E ele fez um pacto com a esposa: você só vai contar essa história a nossa filha quando ela completar os seus 16 anos. E diz a história que aconteceu o tempo e tudo, e aquela criança foi crescendo, e na sua casa havia algo encoberto, como esta bandeira está cobrindo aqui alguma coisa. E a criança sempre perguntava: mamãe, o que é que tem aí? A mãe dizia: não é de sua conta, não deixa. Um dia você vai saber. E quando aquela criança completou 16 anos, no dia da festa do seu aniversário, a sua mãe descerrou aquele pano e atrás havia a fotografia de um homem. E sua mãe disse assim: minha filha, este homem aí é seu pai. Há 16 anos atrás, ele deu a vida dele para salvar a mim e a você. Significa que aquele homem renunciou o direito de vida para dar vida a alguém. Os Estados Unidos, há mais ou menos 10 anos atrás, num hospital, um certo cidadão foi internado, sua esposa houvera morrido, e ele tinha 2 crianças especiais. E ele, sendo internado no hospital, não tinha quem tomasse conta das crianças. E a enfermeira que sempre cuidou daquele homem, foi vendo aquele quadro, e ela era solteira, e ele era viúvo. A enfermeira resolveu casar com aquele homem, porque ele estava em fase terminal, que ele ia morrer, e de fato ele morreu, para dar suporte àquelas 2 crianças. E assim aconteceu. A enfermeira deixou os seus sonhos, os seus projetos, que ela tinha para frente e futuro, para casar e assumir um compromisso que tinha nada a ver, para abençoar 2 crianças especiais, criança especial do trabalho. Isso significa renúncia. Você faria isso? Atualmente, hoje, tem um casal trabalhando no Egito. No Egito tinha uma cidade do lixo. Todo o lixo da nação vai para aquela cidade. Até os tetos da casa são cheios de lixo. Se quer comprovar se é verdade ou não, você entra no
em site de missões e vai ver fotografias. Aquela cidade é chamada de Cidade do Lixo. O nome do casal, eu peguei até a foto deles. Hoje não trouxe o cartão. E aquele casal de missionários que moravam aqui em Rio Doce, numa casa muito confortável, onde eu fui buscar eles uma noite para pregar aqui. Ela se chama Osana, agora ele não me lembro. Conforto da casa de vila, e eles deixaram o conforto da casa da vila e foram para a Cidade do Lixo para ser missionário. Já foram presos 2 vezes e separados por causa da prisão, mas eles continuam lá, sem ter condições, morando na Cidade do Lixo, sem conforto, só para falar de Jesus para os egípcios da Cidade do Lixo, que é proibido pregar o Evangelho no Egito. Ele é formado em administração e ela é formada em outra área, e deixou todo o seu futuro para renunciar ao futuro para servir os egípcios na Cidade do Lixo. Você faria isso? O texto que a gente leu, não vou dar mais exemplo, até por causa da hora. Jesus disse assim, foi Jesus que falou: se alguém quiser ser crente, se alguém quiser ser meu servo, se alguém quiser enfrentar o Evangelho, se alguém quiser servir a Deus, renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo significa que eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu tenho uma história para cumprir. Meus pais me ajudam, a família querem ver acontecer alguma coisa. Eu quero fazer faculdade, eu quero ver o meu nome famoso, eu quero crescer na vida profissional, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter um carro, eu quero ter uma fazenda, eu quero ter uma casa de praia, eu quero ter uma casa confortável, eu quero um casamento, eu quero melhor para mim, eu quero crescer na vida militar. Mas Jesus disse, para seguir a Ele, para ser servo dEle, tem que ter uma vida de renúncia. Jesus foi mais bem enfático, bem mais forte, quando disse assim: buscai primeiramente o que há vez de comer, buscai primeiramente o que há vez de vestir, buscai primeiramente o casamento que há vez de casar, buscai primeiramente a casa nova que vais comprar, buscai primeiramente aquele carro novo que compraste. Comprou um carro abençoado. Buscar primeiramente aquele emprego sonhado. Buscar primeiramente aquela carreira da vida profissional. Buscar primeiro isso, as coisas. Quando sobrar algum tempo, por Jesus que disse, por favor, faça alguma coisa para o reino de Deus. Nós estamos tão envolvidos com a vida secular, biológica, que estamos esquecendo que não somos daqui. Aleluia! E a Bíblia que diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque a vossa vida biológica está escondida com Cristo em Deus. Glória e quando Cristo, que é a vossa Aleluia, vida, se manifestar, também vós nos manifestareis com Ele em glória. glória a Deus! Glória a Deus! Estamos esquecendo isso. Até a igreja está construindo templos suntuosos porque está gastando muito com o tempo e esquecendo que não vai ficar, isso aqui vai ficar para testemunho de Jeová. E Jesus disse que a vida de renúncia significa renunciar aos valores que me prendem, que eu estou a Ele, o meu ego está a Ele, eu quero, eu tenho, eu posso, eu vou ter, eu vou conseguir. E Jesus disse que tem que renunciar. Em Mateus, no sermão da montanha,
estava indeciso. Ele diz assim: esta geração é semelhante a crianças. E diz assim: tocamos flautas e não dançaram. Cantamos canção de lamentação e não choraram. Quer dizer, não sabe se lamenta, não sabe se dança. Há uma indecisão tremenda no que se quer das pessoas. Nós somos mais orientados pelo que a televisão insinua e diz, e a propaganda de A e de B, do que a vontade de Deus na nossa vida. Tem pessoas que já foram chamadas para a obra de Deus e já perderam a chamada, porque no decorrer da caminhada outras coisas influenciaram mais forte. Renunciar, Jesus disse: tomar a cruz. Tomar a cruz não seria pegar pela mão, mas colocar sobre si. E meus irmãos, e os senhores que estão aqui convidados, tomar a cruz significa, quando alguém ia passando nas ruas de Jerusalém, com a cruz nas costas, todo mundo sabia que aquela pessoa não voltava mais para a cidade, porque ela ia morrer. A cruz não foi criada pelos israelitas, nem pelos judeus. A cruz foi criada como punição pelos romanos, que só achava que era gente quem fosse romano. Quem fosse de outra nação era objeto. E tomar a cruz significa humilhação. Sair apanhando, tombando, cair ali adiante, sofrendo ignomínia, afronta, escárnio. Foi assim com Jesus. Não foi diferente. E Pedro diz lá em 1 Pedro que Jesus deixou o exemplo da senda, do caminho, da viela, o exemplo para a gente seguir. Aleluia! Tomar a cruz não é fazer sucesso, não. Tem gente que vem para a igreja para fazer sucesso. Glória Está a no Deus! errado. Aleluia! Tomar a cruz significa ser humilhado. Aleluia. Paulo escrevendo na 1 Timóteo, ele diz para Timóteo: Timóteo, essas aflições que tu estás passando por ela, eu também passei em Córne, em Listra, fui perseguido, maltratado, mas Deus me livrou de todas elas. E Paulo escreveu na carta de Filipenses: posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Glória a Deus! Tomar a cruz significa que seu nome não vai mais aparecer. E a gente gosta do nosso nome. Quando chega o nosso nome, se recebe a igreja, se levanta. Ontem eu estava escutando um programa de rádio e eu dizia um versículo do momento. Eu pensei que era eu. E eu estava contente, não sei o que do momento. Depois desse momento, eu estava aí na rádio, eu estou em casa. Não é eu. E a gente gosta de ser paparicado, mas tomar a cruz significa trabalhar atrás dos bastidores. Não se apresenta. A cruz é símbolo de morte, de vergonha. Quando eu era criança, eu me lembro muito bem. Eu acompanhava meus avós para a igreja e a gente ia para os engenhos com aquele canteeiro dentro do mato, e as pessoas chamavam de bode, berrava dentro da gente, humilhava. Na primeira vez que eu vesti meu terno branco, para ir para a igreja da ceia, os meus vizinhos disseram assim: vai me chamou de onde? Me humilhando, meus vizinhos. Naquele tempo a gente incomodava as pessoas, porque havia renúncia. Eu me lembro quando houve a campanha Cristo, a única esperança. Os padres foram para a televisão e para a rádio pedir que os católicos não participassem. Hoje os católicos vão para a rádio e para a televisão dizer: vamos ajudar os evangélicos, porque ele não está mais incomodando com a vida, a gente aceita tudo. O mundo não nos incomoda, a gente está trazendo ele para dentro da igreja, com peso e tudo. A gente não está renunciando a Jesus, está renunciando a Jesus e abraçando as coisas mundanas. Renúncia tem
tem que ser pessoal, não pode ser coletiva. Eu não posso me esconder atrás da renúncia da igreja. É pessoal, não é coletiva. É pessoal. Vinde a mim todos vós que estás cansados e oprimido. Cansado é um fardo, opresso é um fardo. Para deixar o fardo da opressão e pegar outro que é leve, que é o fardo de Jesus. Significa seguir a Jesus. Teve um jovem que chegou diante de Jesus, talvez ele pudesse se apresentar, porque a igreja de Jesus era muito famosa. Ele disse: mestre, eu estou pronto para seguir para qualquer lugar do seu corpo. Estou aqui, conta comigo. Ele era rico. Aí Jesus disse a ele que ele fosse lá para desprender da riqueza, porque a Bíblia diz: onde estiver a tua riqueza, estará o teu coração. Mas eu sou pobre, mas a coisa é que você se apega e toma o lugar de Deus. Por isso que a palavra diz: bem-aventurado quem é livre de coração, que não tem nada que impeça o evangelho frutificar na sua alma, porque esses verão a Deus. Deixa eu falar, dá licença? Porque você vai entrar aqui. Quando esse jovem aqui, que pastor era diácono, aliás, era membro da igreja, dirigiu um curso de oração aqui na quarta-feira, aí ficava guardado de carro. Não tinha lugar nem para ele sentar. Chegar às 7 horas, não sentava mais. Não é verdade? O povo vinha atrás de quê? Me dê, eu quero, eu tomo posse. Aí um dia disse para ele: vamos parar com isso, vamos pegar a palavra. E ele começou. Pode ir na quarta-feira que tem espaço para botar a carro à vontade aí, lugar para todo mundo. Está vazio a igreja. Porque o povo vinha atrás de Jesus pelas coisas. E não por aquilo que Jesus é e pode ser na vida de vocês. Glória a Deus. Renunciar é isso. Há um texto sagrado do profeta que diz assim: ainda que ele me mate, eu não desistirei dele. Glórias a Deus. Ainda que pinta isso e aquilo, numa janela alimento eu fico com fome, dele eu não desisto. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sou servo dele por aquilo que ele é, não por aquilo que ele pode me dar. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aquela bandeira ali com a estrela é das nações da Europa, né? Não é verdade? Do bloco europeu. Sabe por quê? Se aquelas nações estão juntas, porque estão indo lá e estão cá. Estão juntos, quando tirar alguma coisa, não quer mais estar juntas. O Evangelho não é estar lá e estão cá. O Evangelho assenta um caminho de sofrimento. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: todo mundo está buscando terceiro e não o que é de Cristo. Que a gente foi salvo para buscar o que é de Cristo, o louvor para Cristo, a glória para Cristo, as almas para Cristo, o tudo é para Cristo, para mim nada. Porque se eu estou sentado em lugares celestiais, o que é de Cristo é meu, não tem que me preocupar. E ele disse: não vos preocupeis pelo dia de amanhã, o que eu vou comer hoje, carne ou galinha, peru ou camarão, ou vou comer cuscuz. Não se preocupe, ainda não tinha nada para comer, não se preocupe, porque o vosso Pai, que está nos céus, que cuida dos pássaros, que cuida das plantas, cuidará de vós muito mais, homens de pequena fé. Estamos perdendo tempo com as coisas. Por isso que o Evangelho não está frutificando. A irmã disse uma coisa aqui interessante: aquilo é renúncia. E é verdade. Nos países árabes, os homens são treinados para morrer por Alá. E eles vão, se enchem de bomba que ela detona.
Porque é prometido que no céu vai ter muitas mulheres. É isso que é prometido. Vai ter muitas mulheres. Já pensou o céu com muitas mulheres? Com um camarada só? Ele renuncia a vida para ter muitas mulheres na eternidade. Jesus não promete nada disso. Ele disse, no mundo tereis, mas sendo o quê? Estou sofrendo agora, mas meu Deus, eu quero que Deus me ajuda. Estou faltando agora, mas Deus vai me dar, Deus vai dar. Estou sofrendo agora, mas Deus vai cuidar e vai dar. Estou doente agora, mas Deus vai cuidar e vai curar. Mas o reino de Deus está em primeiro lugar. Jesus disse assim: produzir frutos dignos de arrependimento. A gente só produz aquilo que a gente tem. Se o camarada é mentiroso, ele chega mentindo em todo lugar. Se o camarada é santo, ele é santo em todo lugar. Se ele é profano em todo lugar. E o crente foi para chamar de uma coisa só. Quem tem duas personalidades é o diabo. Ele chega lá no candomblé, pegando nesses lugares. Ele diz que é pomba-vira, tranca velho, homem velho, não sei o que, Maria Mulambo. Se apresenta como uma criança. E chega na igreja e diz que é um ministro. Engana, porque a Bíblia diz: se possível, enganará até os escolhidos. Se possível, ele tem a iluminação de Deus e o discernimento não é enganado. Mas tem muita gente que está perdendo tempo, não tem discernimento nenhum. Estou fechando para o final. Renúncia, quando Jesus disse: quem quiser vir a mim, não precisa assim dele, significa negar o pecado. Pecar é bom ou é ruim? O sabor. Bom. É bom. É bom. Isso é verdade. Falar da vida dos outros é tão bom, irmão. A gente fica assim no portão, falando da vida dos outros, eu e você, depois sai um bolinho, uma água, que maravilha. Chega a baba, a gente falando da vida dos outros. Mas é pecado. Um homem casado tem a sua mulher, tem filho a outra mulher fora, é bom. Mas é pecado. Jovem, namorar com 3, 4 jovens, escolher qual é hoje. Hoje pastor de gravata, diferente. É bom, mas é pecado. E Jesus nos chama para renunciar ao pecado. Quem nos mata, quem nos destrói, quem nos leva ao inferno é o pecado. A ausência do pecado significa que tem que ter renúncia. Eu tenho que ter força de Deus para renunciar. E o preço da renúncia é alto. É obediência. É colocar o pescoço na canga. Eu achei interessante uma cidade aí em Fortaleza que ainda tem carro de boi. O boi é uma canga, coloca no pescoço. E ele não pode sair dali. A direção é feita ali, mas tem um atrás do carreiro, com uma vara na ponta, tem um arame, cutucando ele assim, ó. Vai fazer o que o carreiro quer. E a canga de Jesus significa a sua palavra. A palavra de Deus é maior do que qualquer palavra. A palavra de Deus é maior do que qualquer orientação, do que qualquer visão, do que qualquer profecia. A palavra de Deus é o próprio Deus. Jesus é a palavra de Deus. E ele diz na sua palavra: Jesus não se engana. Eu vos nomeei para que vá e des fruto, e o vosso fruto, ou seja, a vossa vida, glorifique ao vosso Pai que está no céu. Não é para glorificar a igreja, não é para glorificar um grupo, é para glorificar a Deus. Tudo que foi feito aqui nessa noite é para a glória de Deus. Ninguém é mais. E é mais, Deus diz assim: minha é a glória, eu não dou a ninguém. Se eu morrer, Deus é glorificado. Se eu for para o inferno, Deus é glorificado. Se eu for para o céu, Deus é glorificado. Quem perde é tudo, Deus ganha. Deus não quer ninguém para o inferno. Muita gente faz porque quer. E na igreja, porque não renunciou às coisas efêmeras, passageiro, o mundo, o pecado, pelas coisas de Deus. Me chegou agora, eu vou falar. Vocês já notaram? Quem dita
a maneira de ser, o nosso comportamento, a nossa indumentária, o nosso entrar e sair, é as modas que aparecem na televisão. Aparece no domingo hoje, no Fantástico, também está fazendo. Quer dizer, o jogador de futebol que usa o cabelo assim, uma coisa assim, uma mulher que também não seja uma mulher de referência faz assim, um homossexual na televisão fazendo um trabalho de mulher e tem gente gritando. Está determinando que você, Jesus não é nada na sua vida, aquela pessoa quem é. Então, como é que essa pessoa se renunciou? Não renunciou. Quando eu estava estudando em 74, filosofia, me permita falar disso, havia um alemão que estava num processo de uma ideia e provou que no mundo espiritual não cabe dois elementos ao mesmo tempo. Ele provou isso. Então, dentro do mundo espiritual, dentro de nós, só cabe uma coisa: ou Deus ou outra coisa. Renunciar significa que eu tenho que deixar muita coisa para trás. Me permita, eu vou concluir agora, porque não dá tempo de falar de tudo. Vale. Quando eu tinha meus 16 anos, aceitei o Evangelho em Cristo Jesus, na Igreja Batista do Pina, ali com o pastor Severino, eu comecei a fazer um projeto de ser engenheiro mecânico. Fala mais, Jeová. Fui para o Senai, estudei no Senai, comecei a preparar. E quando eu terminei o Senai, e eu já trabalhava na área de mecânica, de metalurgia, eu sonho era ser engenheiro mecânico. Mas eu não sabia ainda que Deus queria outra história para a minha vida. E minha vida começou a desandar. Tudo que eu fazia dava errado. Me casei, tudo que eu fazia dava errado. Tudo que eu fazia dava errado. Entrava numa empresa, trabalhar, dava errado. Um dia, uma jovem da igreja chamada Irani, uma mulher de Deus, morreu solteira, não é porque ela era solteira, mas mulher de Deus. Ela chegou para mim e disse assim: você ainda não percebeu na sua vida a chamada de Deus, por isso está dando tudo errado. Então eu resolvi deixar o meu sonho e seguir a chamada de Deus. Glórias a Deus. E tem dado tudo certo. Glórias a Deus. Se eu tivesse continuado, eu talvez não estivesse nem aqui, porque dá tudo errado. Mas quando eu resolvi deixar tudo para seguir o chamado de Deus, tem dado tudo certo. Tem dado tudo. Não sou rico, nem pretendo ser rico, não é essa a minha ideia, mas quero ser aquela pessoa que Deus me chamou para fazer a sua obra. Quero estar no lugar da vontade de Deus. Renúncia significa isto. Pedro e André estavam pescando, tinham chegado da maré, estavam lavando as redes, cansados da maré, e Jesus passou e disse assim: deixa essas redes aí e me segue para pescar homens. A Bíblia diz que eles deixaram e seguiram a Jesus. Mas adiante Jesus disse assim: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, terra e tudo que tem, por amor de mim, não é digno. Irmão Claudino, por que sua esposa é digna para você? Porque ela tem correspondido àquilo que Deus determina na minha vida. Ela tem feito a minha família concluída, né? Porque Deus me deu ela para que se tornasse uma família. A esposa dele renuncia muitos desejos que ela tem para satisfazer a ele e a família. Talvez até alguma vez ela não comeu certa comida para deixar para Claudinho que ele gosta mais. Renúncia. A renúncia tem preço. Não pense que vai ser do jeito que você quer, não.
espírito, nem pobre de nem pobre que é soberbo, pobre de espírito, porque quem é pobre de espírito verá o reino de Deus. Jesus ainda diz no sermão da montanha, bem-aventurado que chora, não que dá risada, que chora no altar do Senhor. Senhor, a nossa nação precisa melhorar, eu quero ser um canal. O Brasil é uma nação rica, o nosso Brasil é uma potência, nós somos produtores de grãos que se jogam fora, você não sabe o que está acontecendo. Se a fome não é falta de grão, não, é falta de administração, porque o nosso país não é um país abençoado na área de Deus. É um país que invoca muitos deuses. Os nossos políticos não vão lá oferecer a Deus a gratidão, vão oferecer a Iemanjá e outros altares. Quer saber da verdade? Vai lá conversar com eles. Que alguns têm até um mago na porta do gabinete em Brasília. Teve Brasília recentemente, não disse que eu para isso. Eu vi quando cheguei lá. Bem-aventurados os que têm fome, não fome de pão, mas fome e sede da palavra. Já não se lê mais a palavra de Deus, que é a fonte de toda informação. Quem é Deus, como encontrá-lo, como fazer, como chegar lá. Depois dos, é uma verdade, estou dizendo, depois dos tablets, os smartphones de última geração, a informação que sai nas redes sociais. Tem que passar a noite toda nas redes sociais. Fala mais, Jeová. E não passa uma hora com a palavra de Deus aprendendo. Aí chega na escola dominical, não está interessado, não aprende. Quando encontra alguém na qual não sabe fazer apologia com a palavra de Deus, que não conhece nada, não tem coragem de pregar a palavra, porque não tem o ardor da palavra no coração, não se interessa por missões. Eu estava vendo hoje na internet os smartphones mais baratos, chega acima de R$500, e eu fico besta, como é que o jovem não está trabalhando e compra um troço desse, mas não tem um centavo para dar para missões. Estou dizendo a verdade ou não? Eu sou missionário, mas tenta comprar um smartphone de 600, 700, você está trabalhando. Eu fico, onde ele arruma esse dinheiro? E não tem mais missões. Tem gente que abre o seu e-mail e tem não sei quantas pessoas, não sei, 400 pessoas. Ontem eu entrei no Facebook, não tenho lá e saí deletando. Não quero, porque eu não tenho tempo para isso. Meu tempo é curto, minha idade já está no final. Eu tenho que gastar meus últimos anos nas coisas de Deus, porque as coisas passam. E alguns crentes dizem até besteira. Então no jogo do Corinthians agora, está tudo lá vibrando pelo Corinthians, eu tenho que ir vibrando com Jesus. Mesmo da nossa igreja. Pastor até chato hoje. Chapa e longo por espada, mas é assim mesmo. Engula. Fala mais, Jeová. Concluindo, buscai o reino de Deus, em primeiro lugar, é renúncia. Quando, naqueles dias bíblicos, havia guerras na terra, havia época das guerras, não se ia a guerra por uma causa justa, não se ia. Se a guerra para um lugar do outro, a terra do outro. E quem fosse vencido se tornava vassalo do vencedor. Vem aqui. Vem aqui, está filmando aí. Esse aqui é um árabe, esse aqui é um brasileiro. E o árabe está com inveja do Brasil, quer campar as terras que ele tem, e veio vencer o brasileiro. Significa que o brasileiro não vai mais falar português, vai falar árabe. Significa que o brasileiro não vai comer mais feijoada, vai comer olho de carneiro na
na água e sal, pensando que é doce. É uma das comidas prediletas deles. Significa que vai morar em cabana, não em casa confortável. Significa que o seu nome vai ser mudado, porque foi assim na Bíblia que aconteceu com todos os vencidos. Então o brasileiro perdeu o direito de viver como brasileiro e viver agora como. Quando Jesus disse, buscar primeiramente o reino de Deus, significa que ele veio e ele venceu. Está escrito em Efésios capítulo 4, que Jesus veio e ele venceu, e ele fez uma coisa lá. Ele tem uma palavra chamada domata, não é carismato, não é outra palavra, pneumato, domata. Domata é quando o rei ia para uma guerra e tomava os despojos que ele tomou do brasileiro, e ele dava os despojos aos seus que foram com ele, a quem ele queria. Quando Jesus veio, subiu ao céu, levou cativo e cativeiro, significa que Jesus nos deu como despojo, não os bens, mas ele nos deu a vida eterna. Então eu tenho que zelar por essa vida. Então Jesus é o Senhor, como o árabe é, eu tenho que submeter a ele. Daniel e seus companheiros estavam lá na Babilônia, tiveram que aprender o babilônico, tiveram que comer a comida. Daniel não comeu, porque pediu para não comer, tiveram que se acostumar aos costumes, às danças e tudo mais. Chegou ao ponto que eles estavam tão mal oprimidos, que disseram assim, tão lindo essa canção do Senhor, como vamos cantar? Estamos distando nossa terra, perdeu até o jeito de cantar. Então quem é vencido tem que obedecer o rei. Jesus venceu a tudo e a todos. Ele é quem manda. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da tua vida. Deus nos